Há momentos em que o céu parece calado. Deus não responde, as pessoas não compreendem. E tudo o que você queria era ser ouvido. Mas e se eu te dissesse que existe um poder sobrenatural, profundo, espiritual e transformador, no simples ato de ficar em silêncio? Você sabe o que o silêncio pode revelar sobre você. E sobre Deus, a maioria de nós corre para falar, explicar, justificar, defender. Mas poucas pessoas aprenderam o poder espiritual de se calar, de confiar, de esperar, de deixar que Deus lute as batalhas enquanto você descansa na paz do silêncio. Na Bíblia, o silêncio não é ausência de ação. Ao contrário, ele é muitas vezes a maior demonstração de fé e maturidade espiritual. Veja o exemplo de Moisés. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, desesperado, com o exército do Egito vindo por trás, o povo gritou, murmurou, temeu, mas Moisés respondeu com firmeza: "O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se." Êxodo 14:14. Outras traduções dizem: "Ficai em silêncio." Deus não precisava do barulho, não precisava dos gritos. Ele precisava apenas de um coração rendido, em silêncio. O milagre aconteceu quando o povo parou de murmurar e aprendeu a esperar. E é exatamente aí que muitos de nós falhamos. Não sabemos esperar, não sabemos confiar e não sabemos ficar em silêncio. O que será que Deus tenta nos mostrar no silêncio? Você já parou para pensar que o silêncio de Deus pode ser, na verdade, um convite para você ouvir mais profundamente? O Salmo 46:10 nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." O aquietai-vos aqui significa literalmente: pare de se debater, de tentar resolver tudo com suas próprias forças. Fique em silêncio, confie, ouça. É nesse lugar de silêncio que Deus fala mais forte. Não aos nossos ouvidos, mas ao nosso espírito. Jesus, o próprio Filho de Deus, em vários momentos ficou em silêncio. Diante de Pilatos, não respondeu às acusações. Não se justificou, porque ele sabia que aquele silêncio era parte do propósito. Havia mais poder no seu silêncio do que haveria em 1000 palavras. Talvez hoje você esteja passando por uma situação que quer te empurrar ao desespero. Tudo em você quer gritar, quer brigar, quer justificar. Mas Deus está te ensinando a fazer algo maior: ficar em silêncio. Sim, isso exige fé. Exige domínio próprio. Exige confiança. Mas é nesse silêncio que Ele está moldando você. É nesse silêncio que Ele está preparando o seu milagre. O diabo quer te provocar ao barulho. Ele quer te tirar do controle. Ele quer te fazer agir com impulsividade. Mas o Espírito Santo está te conduzindo a um lugar de quietude. A sua força não está no que você diz, mas no que você cala. A sua vitória não está em quantas palavras você usa, mas em quanto você consegue confiar em silêncio. Lembre-se do que diz Provérbios 17:28. Até o tolo é tido por sábio quando se cala, e quando fecha os seus lábios, é tido por entendido. O silêncio pode ser a maior sabedoria que você demonstra, principalmente quando tudo em você quer falar. Jesus, diante de seus acusadores, não se defendeu. O silêncio foi sua arma de redenção. Moisés, diante do mar, ensinou o povo a se calar para ver o agir de Deus. Elias na caverna. Deus não veio no terremoto, nem no fogo, mas numa suave brisa. No silêncio. O verdadeiro mover de Deus muitas vezes não está no espetáculo, mas no oculto, no secreto, no silêncio da alma que espera. Aprender a ficar em silêncio é mais do que saber calar a boca. É saber aquietar o coração. É saber descansar no controle de Deus. É confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê nada se movendo. Se hoje você está em um momento onde tudo em você quer explodir, lembre-se disso. O silêncio pode ser sua resposta mais poderosa. Deus está com você. Ele vê o que você cala. Ele ouve o que você não diz. Ele compreende até os seus gemidos profundos que nem você consegue expressar. E Ele age, no tempo dele, do jeito dele, com perfeição. Por isso, quando tudo estiver em silêncio ao seu redor, quando parecer que o céu está fechado e ninguém te entende, lembre-se, o silêncio também é uma linguagem. É a linguagem dos céus. E só quem anda em espírito pode discernir o que Deus está comunicando nesse tempo de quietude. Você não está sendo ignorado. Você está sendo refinado. O silêncio é o campo onde Deus cultiva a sua fé. É ali que Ele planta sementes que vão florescer no tempo certo. Mas toda semente, antes de brotar, precisa passar um tempo escondida, em silêncio, debaixo da terra. É no escuro que o milagre começa. Talvez o seu silêncio seja como o de Ana, a mãe de Samuel. Ela chorava diante do altar, mas não dizia uma só palavra audível. Apenas seus lábios se moviam. E mesmo assim, Deus ouviu seu clamor e lhe deu um filho profeta. Ou como o de Jó, que no meio da dor, disse: "Em silêncio esperei, porque sei que meu Redentor vive." Sim, o silêncio pode parecer vazio, mas na verdade ele está cheio de fé. Continue firme.
Continue calado diante do que precisa ser. Entregue nas mãos de Deus. O céu não está em silêncio, porque te esqueceu. Está em silêncio porque está trabalhando em você. Agora que você entendeu o quanto o silêncio pode ser poderoso, vamos aprofundar ainda mais. Porque o silêncio, biblicamente, não é passividade. É discernimento. É sabedoria. É arma de guerra. Você sabia que o silêncio pode ser uma estratégia espiritual para vencer batalhas que o barulho jamais resolveria? Em Josué capítulo 6, Deus deu uma ordem inusitada ao povo de Israel, cercar a cidade de Jericó e marchar em silêncio. Por 6 dias inteiros, eles caminharam sem dar um grito, sem pronunciar uma palavra. No 7º dia, ao som das trombetas, então sim, Deus mandou que o povo gritasse, e as muralhas ruíram. Preste atenção, o grito só veio depois do silêncio, porque o silêncio era parte do plano. Era no silêncio que Deus estava testando a obediência. Era no silêncio que o povo estava se alinhando com o céu. Era no silêncio que a vitória estava sendo preparada. Quantas muralhas em nossas vidas ainda não caíram? Por que ainda não aprendemos a marchar em silêncio? O silêncio não é fraqueza. É domínio. É controle. É confiança absoluta de que o Senhor está à frente. E não é necessário provar nada a ninguém. Você já notou que as maiores decisões de Jesus foram precedidas por momentos de silêncio? Antes de escolher os discípulos, ele subiu ao monte para orar, em silêncio. Antes de enfrentar a cruz, ele se recolheu no Getsêmani, em profunda angústia, mas em silêncio. E quando Judas chegou com os soldados, ele não fugiu, não gritou, não esperneou, apenas disse: "A quem buscais?" Porque quem anda no Espírito sabe que o som mais forte do universo é o som da obediência. Muitas vezes, o céu se move quando a terra se cala. Tem gente que fala demais e ouve de menos. Reclama demais e ora de menos. Grita demais e confia de menos. Mas aquele que aprendeu a ficar em silêncio, aprendeu a ouvir a voz de Deus até nos ventos suaves. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Mas foi no silêncio da noite, no templo, que ele começou a ouvi-la. Porque Deus fala no silêncio. Deus sussurra segredos aos que não vivem no barulho. Você quer respostas? Talvez Deus está apenas esperando você se calar. Ficar em silêncio não significa aceitar tudo calado, sem atitude. Significa saber o momento certo de agir, e o momento certo de apenas descansar. Muitas vezes queremos resolver tudo pela força do braço. Nos estressamos, discutimos, tentamos convencer os outros. Mas Deus está dizendo: essa batalha é minha. Você lembra de quando Davi foi injustiçado por Saul, perseguido como um criminoso, mesmo sendo ungido como rei? Ele teve diversas chances de matar Saul, de se justificar, de provar sua inocência. Mas ele escolheu o silêncio. Ele disse: "Não tocarei no ungido do Senhor." Davi entendeu que o tempo de Deus é perfeito. Ele escolheu o silêncio da honra ao invés do barulho da vingança. E foi justamente esse silêncio que o levou ao trono. O silêncio preserva o propósito. O barulho pode atrasar os planos de Deus na sua vida. Então pare e reflita. Quantas vezes você falou quando deveria ter ficado em silêncio? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas? Quantas bênçãos você poderia estar vivendo hoje se tivesse confiado mais e falado menos? O silêncio é a incubadora de milagres. É por isso que a Bíblia nos chama a sermos tardios no falar e prontos no ouvir. Tiago 1,19. Não é apenas uma orientação social. É uma chave espiritual. Se você aprender a controlar sua boca, você vai ver Deus mover céus em seu favor. E talvez hoje, o seu maior ato de fé seja simplesmente calar. Calar diante da crítica. Calar diante da acusação. Calar diante da ofensa. Calar diante da dúvida. Porque quando você se cala, você dá espaço para Deus falar por você. Há um versículo poderoso em Lamentações 3:26-28 que diz: "Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele." Você consegue perceber? Há um poder sobrenatural em apenas se sentar e confiar. Há bênção na espera silenciosa. Talvez hoje seja esse o chamado de Deus para você. Sente-se, acalme-se, fique em silêncio. Porque Ele está operando algo que você não entende agora, mas vai glorificar mais tarde. Então receba isso com fé. O silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. A lágrima calada de hoje será o riso de vitória de amanhã. O que hoje você suporta quieto, amanhã será palco da glória de Deus. E agora, com todo esse entendimento em seu coração, eu te convido a orar comigo. Oração final. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti e te agradeço por esta palavra que falou tão forte ao meu coração. Ensina-me a confiar no Teu silêncio, a esperar com fé, mesmo quando tudo parece parado.
Dá-me sabedoria para calar quando for necessário, e discernimento para entender o teu tempo e a tua vontade. Que eu não seja vencido pelo barulho do mundo, mas que eu aprenda a repousar na tua presença, ouvindo tua voz que fala suavemente ao meu espírito. Eu te entrego as batalhas que tenho enfrentado. Toma o controle, Senhor, e age conforme o teu querer. Em nome de Jesus, eu descanso em ti. Amém. Se essa mensagem tocou você, comente aqui embaixo. Senhor, eu confio em ti, mesmo em silêncio. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E lembre-se, o silêncio que você suporta hoje será o som da sua vitória amanhã. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe profundamente.